Agora abriu, deu certo. Que bom, o Instagram abriu. Então, quem vai chegando no Instagram e que chega pela primeira vez, a Ed entrou no Face, que bom. Agora abriu o Instagram. Espero que dê certo aqui pelo Instagram a nossa conversa. Silvia, bem-vinda. Malu, nossa, quanto tempo, Malu, bem-vinda. Então, o nosso encontro, hoje é o 6º encontro dos 21 dias. A gente faz algumas vezes esse movimento aqui, né? Nesse isolamento a gente já fez um que era às 6 horas da manhã e agora a gente começou esse às 6 horas da tarde. O intento é trazer um movimento de várias pessoas unidas no mesmo horário para a gente meditar, para a gente entrar em conexão com esse ser maior e ativar essa força que tem poder de cura e ressignificação dentro de nós, reconhecer aí o que vem passando dentro de nós, né? Então eu sempre trago inicialmente uma boa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários, pode enviar mensagem, né? Que eu sempre leio para que a gente interaja, para que isso não seja só a Morgana falando e você possa contribuir aí com uma sabedoria sua também, ou com uma dúvida, né? Bem-vindo todas aí que vão chegando. Eu sempre peço que apertem no coraçãozinho, deixem o dedo lá e fiquem apertando, porque quanto mais vocês apertam no coração, além de eu achar lindo aqueles corações, o Instagram compartilha mais que eu entrei na live, né? Pra gente manter a lembrança para todos aí que estão nesses dias fazendo a meditação com a gente, pra gente ampliar o poder que tem do grupo junto. E no Facebook também, você pode enviar pelo direct também para os seus amigos e lembrar eles da live. E no Facebook dá para compartilhar direto na tua página que a live está acontecendo. Isso contribui muito, porque uma das coisas que as pessoas mais falam para mim quando começam a terapia, quando começam a buscar cursos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, é que, eu tô mudando, mas lá em casa ninguém muda, e aí a complicação aumenta, né? E aí tu tenta fazer, doutrinar as pessoas dentro de casa com aquilo que tu aprendeu, e isso gera mais conflito ainda nos relacionamentos de casa. Então, eu sempre dou a sugestão que publica nas tuas redes sociais. Se a pessoa tiver interesse, ela vai ler, ela vai atrás, né? Impor para alguém aquilo que está sendo bom para você gera às vezes atrito. Nem sempre as pessoas gostam de receber informação. Olha só, se tu for lá na terapeuta vai te ajudar. Às vezes as pessoas ainda têm preconceitos, né? Quando eu faço assim, gente, quem não me conhece, é porque eu boto entre aspas, né? Esse preconceito, essa informação concebida de que se eu tô indo em terapeuta, se alguém diz que eu tenho que ir para uma terapia, para um psicólogo, é porque eu tenho problema e é porque eu tô errado, e não, quem tá errado é sempre o outro, né? Boa noite, Ellen, boa noite, Gabi, Tiffany, bem-vindas, Luiz, muito bom, todos aqui. Então, assim, se mantenham, a gente conversa aí por uns minutos e depois a gente faz a meditação, tá? Então, quem começa, fica, né? Não é só para passar pela live e me ver aqui e dar tchauzinho, não. Te compromete contigo, a gente tá aqui juntas para melhorar o nosso comportamento, a nossa vontade de viver e viver melhor e de se relacionar bem com as pessoas, né? E para isso a gente precisa de processo de cura. A cura tá aqui nesse coração. Eu venho falando para vocês, né? A gente dá o curso do coração consciente. O coração é o órgão mais desafiador para a medicina tradicional curar. E por quê? Porque o coração guarda todas as memórias. E além de guardar as memórias, ele é muito apegado a tudo que aconteceu no passado, né? Ele tem o que a gente chama de amor cego ao extremo, que é o amor a todos os ancestrais, e faz com que se repita as histórias, né? Se mantenha com as memórias de dor dos nossos antepassados nele.
Então, é muito fácil de o coração adoecer e parar de ter vitalidade no teu organismo. Para isso, tu precisa reconhecer que informações que tu traz para se libertar, para poder não ter repetições de situações na família, né? A gente atende aí várias, centenas de pessoas e o que a gente mais vê é essa replicação das coisas que aconteceram. Então, filho sai brigado da casa dos pais para casar, aí depois a filha sai brigada da casa desse mesmo que saiu da casa dos avós dela, sai brigada também para casar, né? E aí sai também do padrasto e vira todo mundo brigando. E é replicação de algo que ficou mal resolvido, mas o coração ama tanto que eu faço igual. E isso gera vários prejuízos, é desafiador entender, né? Como que pode, se o negócio foi doído, machucou, tudo que eu não quero é repetir, fazer igual. E aí quando vê, fez exatamente igual. Então a gente precisa, primeiramente, se comprometer. E estar aqui às 6 horas é um compromisso que tu tá fazendo contigo, né? Um compromisso de querer se melhorar. Porque quando a gente se une num grupo para meditar junto, a gente amplia uma força gigantesca que auxilia muito nesse processo de limpeza do nosso campo eletromagnético e do nosso coração. Os yogis falam que a gente precisa se comprometer com a purificação desse coração com algumas práticas. A primeira delas é o compromisso com a não violência. Se alguém quiser anotar, colocar nos comentários. Então, a primeira prática é a não violência. E aí, a não violência não é quando as coisas estão doces, né? Fáceis nos relacionamentos, que a pessoa quer a mesma coisa que eu quero. Nesse é fácil não ter violência, né? O não ter violência é quando o outro pensa e age completamente diferente de mim, né? Quando alguém corta a minha frente no trânsito e talvez faça eu bater meu carro. A não violência é eu não agredir essa pessoa que cortou a minha frente, né? Como lidar com isso? Isso é um compromisso. Quando eu me comprometo a cultivar a paz aqui dentro, a entender que isso aqui é um veículo e eu sou muito mais do que esse veículo, eu vou entrando nesse processo de purificação, comprometida com esse ser maior. Então, anota. Talvez esse seja um dos grandes desafios, a não violência. Por quê? Porque a gente tem um instinto animal, instinto de sobrevivência. E o que o instinto de sobrevivência faz com a gente? Primeira coisa é atacar. Se eu vejo que o negócio é muito grande, daí eu posso fugir ou me fazer de morto. Mas normalmente é o ataque. E o ataque é a violência, né? Então, desapegar desse ego tão estruturado que me protege para essa sobrevivência e se comprometer a ir além disso é só para as pessoas fortes e que querem algo a mais na sua vida, né? Porque se você não é assim, sinto muito, continua na lamentação, continua na vitimização, dá certo para um monte de gente ficar aí sofrendo, se entupindo de remédio, né? Aqui realmente o que eu passo é para pessoas comprometidas que querem ir além. Como farmacêutico, eu sei, dá para passar 30, 40, 50 anos tomando antidepressivo, tranquilizante, né, Lexotan da vida e toda a família deles, para ficar calminho, né, e para não ter vida para interagir com as pessoas de forma verdadeira, né. Eu acho que eu vou falar sobre eu não vou falar de todas as coisas hoje de purificar o coração. Eu vou ficar na não violência, que a não violência já é um dos maiores desafios que a gente tem. Então, vai ficar o convite de você se comprometer à não violência essa semana. E talvez você se comprometa com uma não violência, né? Porque se eu for ampliar, a gente pararia de comer carne. Porque a gente está matando sim um animal. Aí se tu vir me dizer que está matando a planta também, daí eu preciso trabalhar muito mais a tua consciência, né? Porque é muito diferente matar uma vaca em relação a matar
uma planta que tu vai comer ela viva ali na hora, né? Que vai estar te servindo como, principalmente se tu trabalha com respeito, né? Por isso que o cultivo dos alimentos de uma forma pequeno produtor tem muito mais amor naquilo que está fazendo do que produção em larga escala, né? A nossa alimentação em larga escala está cheia de agrotóxicos, cheia de venenos, que prejudica um monte também. Isso seria assunto para um outro momento, mas dá cliques aí para refletir um pouco e não só para ir no ataque, né? Porque é um ataque também. Se a gente está falando de não violência, quando uma pessoa fala que é sim uma violência matar um animal e aí a outra diz, então também é uma violência matar um alface para te comer, sim, né? A pessoa já está te atacando, ela não se abre para refletir um pouquinho sobre a violência que é a matança de animais para consumo humano, sobre a responsabilidade que a gente deve ter naquilo que a gente se nutre, né? O que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar a emoção da raiva, a emoção do medo, a emoção da tristeza, que são emoções que muitas vezes geram o ataque, né? O medo da morte gera muito ataque e às vezes a pessoa nem tem consciência que é o medo da morte que ela tá tendo, né? Quando eu digo que as pessoas defendem a sua bandeira, né? PT, Bolsonaro, Lula, elas na real estão defendendo um sistema, porque se elas não defendem, esse sistema morre. E aí, se morre, o organismo delas entende que ela vai morrer. Por isso que ela defende igual um bicho, né? É o instinto animal. Agora, se tu te comprometeu com a não violência, o teu discurso é outro. Você não ataca o outro, né? Outro dia eu tava vendo ali pessoas dizendo, como que pode, você é espírita e tá aí tocando o pau e criticando dessa forma a tal pessoa, não parece... Bom, o que os yogis falam? Que às vezes muitas pessoas atingem níveis de consciência, sabem falar bonito sobre espiritualidade, né? Mas não limparam as memórias que trazem da sua ancestralidade, da sua jornada de alma, e quando algo é diferente daquilo que elas querem, elas reagem agredindo o outro, e às vezes usam até palavras bíblicas, né? De dizer, Jesus também quebrou os templos lá e não aceitou as pessoas vendendo, sei lá o que, não sei o que, né? Usa a palavra de Jesus, a palavra da Bíblia, para dizer que quando as coisas não estão do meu jeito, tem que quebrar tudo mesmo. Então, ataque e violência, né? Tem pessoas que dizem que não existe como não ter violência. Só vou saber se eu tentar, né? Eu acho que quando a gente reflete um pouquinho, a gente sabe que depois de um ato de violência, seja verbal em relação a um filho, em relação ao marido, em relação a um funcionário, um colaborador da empresa, tu sempre, normalmente, né? Tu para refletir um pouquinho, tu sente que não precisava ter agido com tanta intensidade, poderia ter sido um pouquinho diferente, e que gera muito mais destruição e rompimento de vínculos com amor, machucaduras no coração, do que se tivesse se comprometido em dar passos para trás, respirar, tomar banho, tomar um chá, preparar um chá, né? Sair da cena para não agredir o outro. Então, o convite dessa semana vai ser você, já que é a Semana das Mães, o que é ser mãe, né? Tem uma música linda do Padre Zezinho que eu amo, e até eu coloquei um trechinho dela numa postagem que eu fiz da minha avó e do meu avô no meu stories, que é que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota de um amor, né? E aí tu vai dizer, Morgana, como é que eu vou ser um aconchego com uma vida maluca que eu levo de trabalhar direitaço para dar conta de sustentar a casa financeiramente, limpar a casa, cuidar de filho agora na época do Covid, e tu diz ainda que eu tenho que ser esse aconchego e esse amor e essa tranquilidade? Pois é.
Se tu ficar dizendo, ah, não dá, não vai dar mesmo, né? Porque você não tá comprometida em fazer diferente. O que eu posso te falar? As coisas na tua vida vão piorar, porque se você não se responsabiliza em ser algo além das emoções instintivas do teu subconsciente, do teu instinto animal, você vai levar uma vida ferro e fogo, uma vida de sobrevivência, de luta, de guerra. Agora, se você se compromete a uma vida de bem-aventurança, é óbvio que você vai ter que se responsabilizar com o teu comportamento. Você vai buscar atitudes que te levem a saber se comunicar para não gerar violência através da tua voz. Existe um livro fininho, um livro laranja, de um escritor maravilhoso que chama Comunicação Não Violenta. E existe várias formações e cursos sobre comunicação não violenta, mas toda a base desse treinamento, dessa formação, está num livro fininho. Qualquer pessoa pode comprar, adquirir, começar a botar em prática, entender como é que funciona o nosso mecanismo de comunicação. Como é que eu falo e o outro fica estressado com aquilo que eu falei e começa a me atacar. E eu digo, eu nem falei nada, né? A gente faz aquela cara de vítima, de coitado. Não sei o que eu falei. O outro começou a ficar indignado comigo. Pode ter certeza que a forma que você comunicou foi gatilho para ativar nele uma dor e ele respinga em você. Travou, para mim não apareceu que travou. Travou para mais alguém? Então, ou a gente se compromete em purificar esses instintos animais que a gente tem, e outra coisa que a gente precisa, principalmente, a gente precisa não ter violência conosco mesmo. Hoje eu falava para uma pessoa que carrega, né, faz as coisas, daí se arrepende, e eu disse, tá bom, você tá lá, uma criança, vamos pensar uma criança de 5, 6 anos, tá lá brincando, andando em cima do muro junto com o amiguinho, aí de repente o amiguinho vai lá e empurra essa criança. Aí essa criança cai, se machuca, na dor, o que a criança faz? Vai lá e ataca o amigo e diz, não, foi tua culpa, por que tu fez isso comigo? E começa a espancar o amigo. Daí chega os pais, ou chega a escola, os professores e separa essa relação. Para mim não tá mostrando que tá travando. Espero que depois na gravação esteja inteira. Para mim não tá aparecendo que tá travando. A Tati disse que travou também. Travou muito tempo? Porque eu fico assistindo no Instagram, no Face, fica direto. Mas no Instagram eu tô vendo aqui, para mim não tá travando. Bom, voltamos lá para nossa história. A criança daí ataca o outro, vamos pensar que foi na escola. Aí os dois ganham suspensão da escola, né? E vai lá e pede perdão e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o joelho tá lá sangrando e doendo. E aí eu chego em casa e aí começo a me culpar e brigar porque eu caí daquele muro, porque eu não devia ter ido para aquele muro. E assim eu tô machucada. E aí vira uma coisa, uma discussão, um machucar-se cada vez mais, né? Eu tô dando um exemplo de uma criança, mas traz isso para tua vida adulta, né? Quantas vezes tu faz isso? Alguém pisa no teu calo, tu arrebenta essa pessoa e aí depois tu vai para casa e briga mais ainda porque tu era amigo dessa pessoa, ao invés de curar a ferida. A gente foge de curar a ferida, a gente quer culpar as pessoas e aí a gente culpa o outro, depois se culpa e tem muitas vezes que tu nem foi culpado, mas tá doendo tanto que tu começa a te culpar e aí tu diz, não, o outro nem foi tão culpado assim, né? Conforme tu vai refletindo, tu vai olhando que tu teve uma emoção agressiva demais, né? Tu reagiu de forma agressiva demais, aí tu te culpa daquilo e depois tu acha que o outro nem foi culpado, que tu foi culpada inteiramente. E aí eu pergunto, e a ferida foi tratada? A ferida? Como assim, Morgana? A maioria das vezes é isso. O que é isso de se acolher? Acolher é olhar para essa ferida, para essa dor que causou, para esse machucado que ralou o joelho quando caiu do muro, ou seja... ontem vocês me viram chorando aqui, quem assistiu, né?
Eu tenho total consciência sobre a jornada eterna da alma. Eu tenho total consciência da vida como é. E vivo muito bem com esse transe entre vida e morte. Mas o meu coração, na hora que eu recebi a mensagem que a minha avó faleceu, que ela fez a passagem para o outro plano, arrebentou de doer. Doía forte aqui, ó. E aí, chora. E tem gente que dói e que já nem reconhece que dói e muito menos chora, porque já se enrijeceu tanto que não reconhece mais as emoções que tem no corpo. Vive só num ataque, dentro de uma armadura. Isso, as pessoas vão tendo artrite, artrose, né? Vai enrijecendo todo o corpo, vai tendo inflamações, diabetes e doenças crônicas que a gente fala, que estão tudo correlacionadas com essas emoções, muitas vezes não choradas, muitas vezes não reconhecidas, acolhidas, tratadas. Então, para a gente trabalhar essa não violência, essa purificação do nosso coração, o convite é reconhecer que emoções que ficaram guardadas, que quando você lembra dessa história, ainda dói. Porque não é esquecer a história, é não ter mais emoção em relação à história. Aí tem cura. Agora, quando tu faz de conta que aquilo não aconteceu com você, vou falar numa coisa bem forte, abuso sexual na infância. Aí eu boto uma pedra e digo, não, eu não fui abusada sexualmente na infância. Não resolve, não trata. Agora, se você tratou, buscou ajuda profissional, tratou essa história, e essa história que é doída pra caramba, que fica memórias físicas no corpo muito forte, não é tratada mandando prender a pessoa que te abusou sexualmente, que muitas vezes foi teu pai, teu avô, teu irmão, porque normalmente são os homens da casa que fazem isso com as mulheres, ou se for um menino abusado, normalmente é uma tia, ou é um primo, né? Às vezes é menino com menino, que acontece na infância. Isso precisa ser tratado, aquela memória precisa, aquela emoção ser liberada. E aí as pessoas acham que é na vingança. Vingança só aumenta as emoções ruins e destrutivas. Você precisa tratar essas emoções. E por isso que terapia não é em vão, né? Essa pessoa que eu atendia hoje me falou algo incrível. Ela disse que fez tratamento com psicólogo por 10 anos e foi fazer uma formação de coach para arrumar um trabalho, porque estava desempregado. E o que aconteceu com ele na formação de coach foi que o que ele não tinha tratado na vida dele em 10 anos com uma psicóloga, ele tratou em 3 dias de uma formação de coach. E isso é possível? Porque quando a gente para se responsabilizar pelas tuas escolhas, pelaquilo que eu vou fazer com a minha vida daqui em diante, eu entro em contato com essas emoções e libero elas, eu limpo e me responsabilizo em viver mais, né? Então esse é o convite. Não faça de conta que as coisas não aconteceram com você. Não adianta virar a cara para alguém que te machucou e dizer que morra, que Deus cuide, que um dia pague, né? Porque é isso que as pessoas pensam, que um dia Deus vai se vingar daquela pessoa que me machucou. Isso é uma ilusão gigantesca, né? Olha só, que burrice. Achar que Deus vai se vingar do outro porque o outro me machucou. Se Deus é meu pai e pai do outro, por que vai machucar o outro porque ele me machucou? Eu nunca bati num filho meu porque machucou o outro e mandei o outro pro inferno e o outro vai pro céu porque tu machucou esse. Não, né? A gente deve aprender a ensinar os nossos filhos a se responsabilizar pelas ações e um compensar a dor que causou no outro. E eu acredito nessa força criadora dessa forma. Se nunca você leu o livro que chama Cabana e tem o filme que é mais fácil ainda de entender, te sugiro que leia, porque daí tu sai de um monte de crenças bestas que te colocaram, de achar que esse Deus vai se vingar de quem te machucou, né? Em vez de você buscar ajuda e tratar essas feridas e aprender a abençoar todas as pessoas. Quando eu faço assim, é abençoar pelo olhar e não amaldiçoar pelo olhar, né? Porque muitas pessoas amaldiçoam pelo olhar, pela forma pensamento, né? Pelas mãos. A gente precisa aprender a abençoar pela palavra.
né? Pela mão, pelo olhar. Então, cultive aprender a abençoar. Isso gera bem-aventurança na tua vida. Bom, já que a gente já conversou bastante, agora eu vou convidar vocês num processo que ajuda muito a purificação, que é entrar em conexão com o nosso coração, né? E aí eu sugiro para vocês podem repetir as coisas que eu falo. A palavra obrigada é o que vocês vão repetir, sim, mas vocês vão permitir que o coração traga para vocês aquilo que precisa ser agradecido. Ai, a Tiffany disse que tá travando bastante, para mim tá direto funcionando. Quem quiser ir pro Facebook, para mim o Facebook parece que tá mostrando certinho, não tá aparecendo travando. Porque normalmente quando trava, aparece para mim a tela dizendo que tá travando, e aí eu sempre paro de falar, mas agora não tá travando para mim. Não sei o que tá acontecendo. A Tati disse que para ela também está, a Carmen falou que também tá. Ah, tá todo mundo dizendo que tá travando. Não sei o que tá acontecendo. Se vocês quiserem ir no Facebook da Morgana Schirman também. A Malu diz que também tá travando. Ih, então tá travando para todo mundo. Para mim tá mostrando minha internet cheia e a tela normal. Que pena. Bom, o que eu tenho de sugestão para vocês é ir no Facebook e a gente faz junto pelo Facebook. Eu vou continuar com o Instagram aberto, porque depois, como não tá mostrando que tá travando, vai ficar um vídeo inteiro, porque quando trava, Então, tu continua aqui. Quem não tem Face, continua aqui. Vamos lá. O convite é sempre a mão assim, oração, os dedos se conectam aqui com o coração, no centro do teu peito, onde a gente tem o chakra cardíaco. Quem está sentado, os pés ficam no chão, a coluna fica alinhada, pescoço alinhado. A Malu foi lá no Face, que bom. Então vamos fazer essa meditação, deixando o corpo alinhado, ombros ficam relaxados para trás, teu corpo fica inteiramente relaxado. Fecha teus olhos e dá o comando. A partir de agora o meu corpo fica inteiramente relaxado. E vira essa linda estátua. E eu posso sentir o meu coração pulsar no meio do meu peito. E eu me comprometo a levar a minha consciência para o meu coração. E eu faço algumas respirações conscientes, ampliando o meu coração através da respiração, soltando o máximo do ar, aonde o meu corpo relaxa ainda mais, e inalando o máximo de ar, suavemente, preenchendo toda a minha barriga e o meu peito, expandindo através do ar, sentindo que as costelas se abrem, que o pulmão se preenche, que o coração amplia. E novamente eu exalo o máximo. E na exalação meu corpo inteiro relaxa. O umbigo vai lá nas costas, diafragma sobe e é exalado todo o gás carbônico que está no peito. Vamos nos manter agora com essa respiração e a atenção toda no peito, aonde estão os dedões. E a partir do meu coração, sentindo a palavra, eu começo a falar obrigada em cada exalação. Obrigada, 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 obrigada pelo céu azul lindo a cada amanhecer, obrigada. Obrigada, obrigada pela luz, obrigada, 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 obrigada pelas nuvens
que me fazem ser criança e imaginar desenhos, animais. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela vida que eu recebi. Obrigada, obrigada. Obrigada pela vida da minha mãe. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela vida da minha avó. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela vida da minha bisavó. Obrigada, obrigada. Obrigada pela vida de todas as mães. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela vida de todos os homens que cuidam dessas mães, os pais. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada marido que sabe cuidar muito bem da sua esposa. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela estrutura da família, assim como é. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada ancestral da minha família. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada valor que eu recebi através da família da minha mãe e através da família do meu pai. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo dinheiro que permite a minha nutrição. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela vida que eu recebi. Obrigada, obrigada. Obrigada pela vida dos filhos que eu trouxe nesse mundo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo ventre que gerou os meus filhos no meu corpo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por ter um cérebro. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esse cérebro permitir o funcionamento do meu corpo, as informações, toda a neuroquímica. Obrigada, obrigada, obrigada. Toda a comunicação. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esse coração grande que pulsa o amor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esse coração consciente que segue com a vida em sucesso. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada professor que passou na minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por todos os ensinamentos que permitiram o meu desenvolvimento. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo carro que eu possuo para poder viajar e visitar meus pais. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo bairro que eu moro, que é cheio de árvores, que eu posso caminhar e que me faz tão bem. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelos grandes desafios que eu tive na minha vida, que me permitiram ir além. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada desafio, por cada dor que permitiu que eu crescesse. Obrigada. Obrigada pelo poder da escolha. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo anjo da guarda que me guia sempre pelo bom caminho. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo compromisso que eu tenho de cuidar da minha vida. Obrigada, 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 obrigada.
Obrigada pelo compromisso que eu tenho de cuidar da vida de cada um que chega até mim. Obrigada, 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 obrigada por querer ampliar o meu coração, colocando todos os dias mais pessoas para morar dentro dele. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por ser veículo da força criadora, de Deus, do amor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela minha família que eu recebi. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo irmão que eu tenho. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela irmã que eu tenho. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelas cunhadas que eu tenho, os cunhados. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela sogra, pelo sogro. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo marido que eu recebi. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por poder sorrir todos os dias. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por ter dentes para mastigar os alimentos. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por ter os olhos para ver as pessoas. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por ter sensibilidade para sentir as pessoas. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por ser muito bem conectada com o plano espiritual, por ser muito devota. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela jornada da alma. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por cada estrela que é existente nesse céu, nesse universo. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por cada constelação desse universo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por tantos ensinamentos que eu recebi nessa vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por essa tecnologia de estar aqui com você nesse momento. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo Instagram, obrigada pelo Facebook. Obrigada por ter esse coração pulsando dentro de mim. Agora, nesse momento, eu convido você a respirar ainda mais no seu coração, acessar esse grande amor e emanar esse amor para você, para sua mãe, para sua avó, se você tem sogra, para tua sogra, para todas as mães que você conhece. Expande esse amor que está pulsando em você nesse momento para todas as mães que você conhece. Que as mães recebam o amor que cura, o amor que te mantém seguindo a vida, acolhendo-se, olhando para frente, para o novo horizonte, para um renascimento, um processo de deixar ir tudo aquilo que te faz mal, que te faz sofrer e se permitir ir com o amor que vê. Respira e emana todo esse amor que pulsa do teu coração. Se você quiser, você pode abrir tuas mãos no movimento de abençoar. Sentir que essas pessoas passam pela tua frente e você abençoa. E você é um veículo, veículo da Mãe Divina e do Pai Divino. Através de você, a força criadora feminina e masculina passam por você, emanando a cura do grande amor a cada um, a cada mulher mãe que passa por você, liberando ela de qualquer culpa e ativando nela a responsabilidade sobre as suas ações, ativando nela o poder de compensar, de fazer diferente, de refazer tudo o que precisa ser feito para viver em harmonia, em paz e bem-aventurança. Sorria, sorria para a vida, agradeça, junta tuas mãos, abre teus olhos,
Agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui. Espero que você esteja bem, que vocês tenham conseguido fazer a nossa meditação hoje. Se puder compartilhar aí como você está, se puder compartilhar aí nos comentários, tanto no Face. A Ana tá dizendo que lá pelo Face foi melhor, que lá não trava, né? No Facebook raramente trava. O Instagram acontece isso. Mas estranho é que hoje não travou para mim no Insta. Coloca aí nos comentários como você está se sentindo. Se você está percebendo que está melhor do que quando chegou aqui, esse é o intento. E que você a cada dia esteja cada vez melhor, aprendendo sobre o poder que você tem de ativar esse coração aqui, com essa consciência do coração. Esse é o desejo, esse é o intento aí de contribuição que a gente tem para ofertar nesse período de isolamento social, que a gente sabe que a gente se conecta por aqui, como se estivesse se abraçando, né? Então, quem puder colocar nos comentários, eu agradeço, porque assim eu sei se você tá bem ou não, já que eu não estou te vendo. Eu gosto de saber se você voltou bem da meditação. A Jéssica disse que acabou de chegar, se a live tá no fim. A live começa todos os dias às 6 horas da tarde. Começa com uma reflexão e depois a gente faz a meditação. Ela fica salva por 24 horas. Então, se tu chegou agora, daqui um pouquinho eu tô encerrando, daí eu fecho e aí tu consegue assistir. Vale a pena, sempre tem os conhecimentos bons. Que bom, Malu. A Malu disse que tá bem, que adorou participar, compartilhar comigo. Saudades também, né? Já faz muitos anos que a gente não se encontra. Acho que a última vez foi 2014, 2013. Faz tempão, né? Depois que eu vim para Curitiba, a gente não se viu mais. A Paula tá dizendo, a Ana Paula disse que tá bem, que bom. A Carmen disse que tá com uma energia muito boa. Então, fico feliz pelo retorno de vocês. A minha tia disse muito bom meditar depois de um dia de trabalho, a gente ressignifica e fica inteira de novo. A meditação tem esse poder de energizar a gente, deixar a gente pronta para mais vida. Isso é muito bom. Recebe meu abraço, tia Fátima. Quando eu puder, eu tô no sul, que tá difícil de eu ir para lá, mas um dia eu volto. E aí eu vejo você. Mas receba o meu abraço virtual. A gente se conecta por aqui, então tá tudo certo. Já que a gente tá no 6º encontro, então vão ser 21, né? Então tem bastante pela frente ainda. A Tiffany disse que vai tentar assistir de novo. E eu acredito que vai estar sem trava nenhuma. Porque pelo menos para mim não travou o vídeo do Instagram, então vai dar para assistir e ouvir bem direitinho. Receba meu beijo, meu abraço, gratidão por vocês estarem aqui, muito bom. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho. Fiquem na paz de Deus, fiquem na paz do coração e se comprometam nessa não violência, nem pelos olhos, nem pela fala, nem pelas mãos. Cultiva essa responsabilidade, né? E lembre que quando você tá nessa violência, é porque tem feridas dentro de você, então trata as feridas, né? E não agride mais ainda o outro. Às vezes que eu feri alguém foi porque eu estava bem machucada. Então, isso é uma grande sabedoria, né? Saber que quando alguém tá machucando você é porque essa pessoa tá ferida, né? E tá ferida e tá inconsciente. Quando a gente traz ela pro coração consciente, a gente oportuniza a cura das feridas nela e oportuniza a cura da relação. Beijo, dá vontade de ficar conversando sempre. Até amanhã, às 18 horas. Lembra de convidar teus amigos para assistirem aqui junto. Beijo, 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 tudo de melhor. Que bom, Ellen, que tu assistiu pelo Face também. Que bom. Feliz de te ver aí também. Vamos encerrando, então.